Ontem, nós mostramos para você algumas partes daquilo que o presidente da República, Michel Temer, mais o conjunto que estava com ele, o pessoal da equipe econômica, sobre mudanças microeconômicas para o nosso país. Foram falados vários assuntos. O ministro Meirelles, que é o ministro da Fazenda, né, fez várias propostas. Uma delas, que eu vou mostrar para você agora, relacionada ao comércio internacional. Vamos dar uma olhadinha. Agora, na questão do comércio exterior. De novo, criação de um portal único. Isso é muito importante, né? Isso é acessível pela internet, é um ponto de entrada único, encaminhamento de todos os documentos e dados exigidos para o comércio exterior, inclusive o certificado de origem, etc. A ideia aqui é reduzir em 40% o tempo dos procedimentos relacionados à importação e exportação. Bom, quem está aqui conosco é o professor Maurício Godoy, economista, professor da Centpool, Escola de Negócios. Maurício, boa noite, obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Maurício. Obrigado. Maurício, qual é a contribuição que a burocracia dá, né, para atrapalhar as exportações do nosso país? É pequena ou é grande? É muito grande, né? Muito grande? Muito grande. E tudo isso acaba gerando a própria inflação, né? Porque quando uma pessoa vai importar uma matéria-prima para produzir qualquer produto aqui no Brasil, demora por volta de 25 até 45 dias. Então, do Quer dizer, a estoque carga dele fica parada ou não? fica parada, ele fica pagando, né, esse período de pátio, dinheiro parado, estoque parado, então ele acaba repassando isso para a gente na sociedade. Né? Então, isso atrapalha desde os nossos preços na importação, chegando, rebatendo no preço da exportação. Né? Porque a gente depende dessa matéria-prima, fica parada, mais cara, para poder fazer a nossa produção, para depois escoar para a nossa exportação. Agora, Maurício, essa burocracia que você disse que é intensa, por quê? Porque o governo teme que essas mercadorias entrem no Brasil via contrabando e por esse motivo, então, tem que fazer vamos dizer assim, uma fiscalização mais forte? Na realidade, não, né? Porque o contrabando ele já vai acontecer independente do governo tomar uma atitude dessa, né? De desburocratizar, né? De melhorar a eficiência. Né? Vai acontecer antes de chegar no Brasil pelas nossas próprias fronteiras, né? Vide aí o comércio de armas. Fronteira seca aí? Exatamente, né? O comércio de armas, né? Por exemplo, é um belo exemplo que a gente tem das drogas e etc. Como também esses produtos clandestinos, como você mesmo falou, dessas empresas de 25 de março que estão fechando porta e etc. Então a gente acaba passando aí tendo que conviver com tudo isso. Então o governo está tomando essa atitude para poder melhorar a nossa exportação. Tanto que o governo já sinalizou para a gente que a partir de março de 2017 esse sistema integrado já deva estar acontecendo. E depois, só na importação, que seria em dezembro de 2017, que a gente tem aí todo esse sistema integrando, né? Porque, por exemplo, hoje você vai importar um medicamento. Se você não tiver autorização da Anvisa, você não consegue trazer para o Brasil, você não consegue liberar a carga. É verdade. Aí você precisa mandar esse documento para Brasília, e de Brasília você tem que mandar para outro canto, e assim a gente vai deixando lá esse equipamento, vai deixando esse medicamento, o que só prejudica a nossa produtividade, o nosso andamento mesmo da nossa economia, né? Nossa produção, que praticamente a gente não tem produção mais, né? Então, produção industrial praticamente nula, né? Pensando aí nesse trimestre, né? Então isso vem para dar uma centralizada nessa papelada, nessa burocracia como um todo. Outro dia me contaram que no aeroporto, cada uma dessas agências tem um escritório diferente. Não sei quando, eu vou chutar aqui agora porque eu não lembro quando. Ele falou da Anvisa, mas o Ministério da Agricultura também tem. Sim, todos os órgãos reguladores. Todos estão no aeroporto. Todos estão nos aeroportos. No porto, todo mundo. E todo mundo. Então, quando sua carga chegou em Santa Catarina, a sua documentação já estava pronta para entregar em Santos, você tem que pegar isso aqui e mandar tudo para Santa Catarina para conseguir desenrolar toda essa documentação para posteriormente ter a carga liberada. Isso quando a gente não tem as greves aí dos auditores fiscais da Receita Federal também. Sim. Então, isso ajuda a atrasar as coisas. Atrasa bastante aí. Agora, como é que é feita a verificação? Suponha, por exemplo, sei lá, desembarcaram 1000 containers. Como é que você vai verificar 1000 containers?
Amostragem e raio-x. Por amostragem? Amostragem e raio-x. E raio-x? Raio-x. Santos está começando a ficar um pouco mais moderno, está utilizando bastante raio-x quando os caminhões estão entrando e saindo, mas nos outros portos, mais por amostragem. Então, isso deixa aí as nossas fronteiras abertas aí para os contrabandos e assim por diante. E outros países do mundo é feito como? Só para fazer uma comparação. Lá fora, geralmente é feito, toda a carga passa por uma inspeção. Tá? Geralmente por raio-x, ou se não por outras tecnologias, né? Por etiquetas, né? Como se fosse aqueles tagzinhos que nós temos ali, que a gente consegue passar no pedágio. Então, passando ali, a gente já sabe para onde está indo a carga, qual que é o volume, qual que é o preço, qual que é a origem, destino e assim por diante. Então, isso vai dar uma melhorada, né? Essa atitude que o governo está tomando tende a diminuir esse prazo, né? De liberação de documentos e assim por diante. Quer dizer, veja bem, nós não estamos nem falando de competitividade, nem de preço mais caro, nem preço mais barato, nem valor do dólar. Nós estamos falando só de papelada. A gente só está falando de papelada, né? Tanto que ele deixa bem claro, a gente vai reduzir 40% no tempo... Só na papelada. Só na papelada. Né? Isso vai trazer um reflexo, sim, no preço, né? Porque diminuindo esse tempo, mais rápido a atividade produtiva inicia. Então, a gente deve ter uma recuperação... quando a economia começar a mostrar sinais de recuperação, esse processo de importação vai facilitar a nossa produção. Sim. A gente não vai ter mais aquela história de fábrica parada porque o documento não foi liberado, matéria-prima não foi liberada e assim por diante. Sim. E existe também serviço de despachante nessa área ou não? É o que mais tem, é serviço de despachante e é um mercado muito complexo, né? Então... Não sei como que o governo está prevendo como que será a atuação desses despachantes aduaneiros, né, quando informatizar tudo isso aqui. Então, acho que só quando a carga na amostragem ficar retida, que deve entrar o despachante com a papelada física e acompanhamento física ali da abertura do container e assim por diante. Porque vai acabar com... Quando você falou papelada, imaginei assim, deve ter despachante nessa história aí. A gente tem os despachantes, né, que hoje é muito difícil eu conseguir fazer uma concessão, né, de despachante e assim por diante. Então, isso deve dar algum problema um pouco mais para frente na questão burocrática, física, da liberação dessas cargas. Né? Entendo. E com a facilidade maior com a informatização de tudo isso. Fica muito mais fácil, né? A partir do momento que o governo, centralizando todas essas informações, o governo também vai conseguir fazer todo esse monitoramento do que está entrando, do que está saindo. Então, ele vai conseguir apurando aos poucos quais são os setores que ele vai poder contribuir com mais subsídios, com maior velocidade e assim por diante. Isso vai ajudar bastante um pouco mais para frente como um banco de dados. Entendo. Isso é. Quer dizer, precisamos fazer isso, né? Isso aqui já deveria ter sido feito, né? Lá na época do Dom João, quando ele abriu os portos, ou não? Lá na abertura comercial com o nosso ex-presidente e senador, que tem uma daquelas Lamborghinis que nós vimos. O Collor. Do Collor, né? Que fez a abertura comercial lá do Brasil, em 1990. A gente já deveria ter tido esse arranque nessa centralização de informação. Então, essa abertura de 1990 que nós tivemos na economia brasileira, ela foi muito positiva, né? A gente começou a ter acesso à tecnologia, a gente começou a ter acesso a produtos importados. Sem dúvida. Mas só que depois criou um grande problema para a gente. A gente contava com essa matéria-prima importada, liberada em 10, 15 dias, agora a gente está pensando em 2 meses praticamente seu estoque parado, sem contar o tempo que sai da origem para poder chegar aqui no Brasil. Então, a gente fala aí que os 3 meses, 4 meses de estoque que a empresa tem que estar girando, né? Se ela não tem o capital de giro, como você mesmo informou, né? Que a gente teve um aumento de 50% das empresas, né? Fecharam portas. Então, isso faz com que o custo do Brasil, o custo para produzir no Brasil fique muito mais alto. Sem dúvida. Maurício, fica mais um instantinho aqui conosco para a gente conversar um pouquinho aqui no portal. Tudo bem? O professor Maurício Godoy, economista da St. Paul Escola de Negócios, gentilmente aqui conosco. Maurício, acho que nós precisamos passar realmente por um processo de desburocratização no país, de uma série de coisas, né?
Eu ouvi dizer que um medicamento, para ser aprovado pela Anvisa, leva meses. Quando não for anos. Quanto? Né? Anos? Anos. Por exemplo, a gente vê aquela pílula do câncer que aqui a USP de São Paulo vem desenvolvendo, né? Então, aquela pesquisa a gente já tinha 3, 4 anos, né, em andamento, né? Aquela história dos cachorros também, né, que acabaram lá com o canil também, que a gente já tinha ali 8 anos de estudos que se perderam. Né? Então, tudo isso a gente tem que melhorar bastante esse processo. Né? Acho que esse primeiro ponto em que o governo Temer vem tomando frente, que é acabar com essa burocratização, desde uma abertura da empresa, né, até o encerramento, que aqui no estado de São Paulo... Que é uma dor de cabeça desgraçada. No estado de São Paulo, por ser o piloto, a gente já consegue fazer isso, transferindo todas essas nossas dívidas da pessoa jurídica para a pessoa física em 40 dias, 45. Mas quando a gente pensa no Brasil, a gente está pensando aí por volta de 3 meses a 6 meses. Para poder fechar uma empresa. Para poder fechar uma empresa. E para abrir também, por volta desse mesmo prazo. Então, com a criação do sistema integrado, que o governo Temer está pretendendo fazer, né, principalmente no mercado imobiliário, né, uma das medidas, né, deve dar uma melhoradinha. Maurício, obrigado pela gentileza. Prazer em conhecer. Obrigado. Muito obrigado. Bom, está aí, portanto, com a participação do professor Maurício Godoy, conversando um pouco conosco a respeito da burocracia. Né? Papelada é bom até um certo ponto. Depois para frente só atrapalha. Aí a burocracia, em vez de ajudar, atrapalha. Um pouco de burocracia é bom, muito atrapalha. A gente já